Muricy. Sério. Bom dia. Muricy, depois dessa partida com o Curitiba, aqui do seu lado esquerdo, depois dessa derrota com o Curitiba, deu para conversar com o elenco, conseguiu fazer com que esse elenco resgate esse brilho para tentar buscar as vitórias novamente, como você até chegou a citar depois da partida, que o time tinha perdido um pouquinho esse brilho pela busca das vitórias? Já conversamos, já. Agora é ter calma e dar confiança aos jogadores para eles voltarem a jogar bem. Muricy, você deve ter observado o Bahia ontem, o seu adversário de final de semana. Você vê muitos problemas, porque ontem já complicou para o Palmeiras, jogando aqui em São Paulo. É um bom time, é muito bem armado, o jogo foi muito bom. Podia ganhar tanto o Palmeiras como o Bahia, o jogo foi excelente, né? E outra pedreira, o Campeonato Brasileiro não tem facilidade. Eu já visto ontem o Flamengo em casa, grande time que não perdeu e foi enfrentar um time que dá de baixo e perdeu. Então é um campeonato muito complicado. O Muricy, o Elano, depois daquela contusão, ele voltou já a trabalhar com bola, né? Participou desse trabalho. Está liberado, está 100%. E eu queria saber também das ausências do Pará e do Dracena, se você já pensou nos substitutos. O Elano deve voltar. Até o momento ele está se sentindo bem, né? Claro que a gente tem que ter um pouco de calma quando o jogador volta assim, mas com certeza deve estar apto para jogar. E o Edu e o Pará é mais complicado a posição do Pará, porque a gente tem o Leandro, mas ainda não está com aquela confiança necessária. E o substituto do Edu é o Rodrigo. Muricy, aqui. O Santos, junto com o Curitiba, é o time que tem mais jogos, né, na temporada. Já são 52 jogos. Aqui do seu lado esquerdo. Aqui. Já tem 52 jogos. Você acredita que chegou um momento que bateu o cansaço nos jogadores diante de tantas decisões da Libertadores, do Paulista e também agora com esses jogos em atraso que estão tendo no meio da semana? Tá difícil de ter um tempo para treinar com os atletas, já que tem o regenerativo e depois já tem jogo? Não, o que mais... Alô? Alô? Tá ouvindo não? Não tá, né? Tá aceso? Alô? Tá não? Tá bom. Não, o que mais preocupa mesmo é os jogadores que não descansaram, como, por exemplo, o Danilo, é um deles, que está na seleção sub-20, Neymar, que jogou todas, assim, foi para a seleção sub-20, jogou Libertadores, Paulista e Copa América. Esses jogadores preocupam um pouco, né? Ainda mais pelo desgaste total também deles, além de jogos, viagens, essas coisas. Isso preocupa. O número do jogador nosso é reduzido para um campeonato como esse, então preocupa mesmo. A gente está preocupado com contusões, porque a gente já está perdendo, né, jogadores igual o Ibson, já perdemos. Então tem que ter cuidado no treinamento. A gente tem a maneira de medir o esforço dos jogadores. A nossa recuperação às vezes está demorando um pouquinho, então por isso que a gente tem que ter cuidado nos treinamentos. Mas o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. O Campeonato Brasileiro, quem disputa sabe que vai perder jogadores, porque o campeonato... Por isso você tem que ter um grande plantel, né? Então a gente nisso aí deixa um pouco a desejar nosso plantel, em termos de número de jogadores. Muricy, você já trabalhou em outras equipes que tiveram conquistas importantes, claro, passa aquele período de entre-safra, mas depois volta rápido para a competição. Essa demora do Santos em voltar para o Campeonato Brasileiro, dentro da sua experiência, acho que até para você é uma coisa nova. Já chegou a uma conclusão, por quê? Já, claro. Bem diferente das outras equipes, né? O Santos, com essas conquistas, valorizou muito, né? Continua valorizando seus jogadores, continua os jogadores sendo assediados, porque é assim mesmo. Isso dispersou bastante o time. Quando acabou a Libertadores, a gente deu o máximo. E aí, claro, sempre há um descanso maior a esses jogadores mais
há indecisões de saída de jogadores e chegada de outros, também abala um pouco o time. Mas continua valorizado, nossos jogadores continuam sendo assediados, então é difícil. Não é fácil trabalhar assim, mas a gente vai conseguir. Diferente das outras equipes que a gente ganhou, mas não era tanto valorizado os jogadores. Mas os jogadores do Santos é impressionante como é procurado. Muricy, aqui atrás do Guria. O que você achou da volta do Ronaldinho Gaúcho à seleção? E se você acha que é importante ter um nome de peso desse na seleção, para a seleção e para os meninos também, para o Neymar, para o Ganso, poder trabalhar com um cara desse porte aí? É importante desde que o jogador esteja como está o Ronaldinho agora, né? Porque não adianta você pôr um jogador experiente com os mais jovens, ele não estando como está agora. Então ele está, como futebol e seleção é momento, a gente acha que está correto, porque a seleção precisa um pouquinho de experiência, já mostrou, né? Mas volto a repetir, ele só foi convocado pelo que está jogando. Está realmente numa fase excepcional, está bem fisicamente. Eu acho que demorou esse tempo todo para ele dar a resposta, porque o jogador que fica muito tempo na Europa vem diferente. Ele demora um pouco para se adaptar ao Brasil, por incrível que pareça. Então, ele está muito forte, está muito bem. Então, convocou na hora certa, vai ajudar ainda os mais jovens. Então, é importante, sim, essa mescla é super importante. Mas só se pode convocar quando o jogador está bem, não só pela experiência. Então, o Ronaldinho está numa fase excepcional. O Santos time que cedeu mais jogadores aí, com 3, né? Isso aí é um caso para a diretoria, né? Não adianta estar aqui, a gente está falando. O Santos vai perder muito, porque além dos 2 jogos que pode perder, o jogador chega em cima da hora para jogar o 3º jogo. Então, mas aí é a diretoria que tem que resolver o que quer. Se quer que o jogador valorize, tem que deixar na seleção. Se quer pensar no Santos, tem que conversar com a CBF. E o momento do Danilo, né? Ele está no Mundial Sub-20, foi convocado para a seleção principal, vai disputar uma decisão agora. Excepcional, né? Isso é mérito do jogador, né? O jogador que há pouco tempo não era muito conhecido, por isso que é importante você ganhar, né? Por isso que títulos é importante, né? Danilo chegou ano que está chegando porque o Santos apareceu no Campeonato Paulista, apareceu na Libertadores, né? Foi vendido já por uma soma realmente excepcional, né? Pelo que foi vendido, muito, muito bem, né? Mas é tudo porque ganhou. Quando ganha, chama atenção. Eu acho que mereceu. Acho que por isso que é importante acompanhar de perto. O Mano esteve lá perto, esteve na Colômbia, viu o jogador. É um jogador que, pelo biotipo, pela qualidade física também, além da técnica, joga em 2, 3 posições. Por isso que é importante convocar um jogador desse nível. Então, é muito importante a gente ganhar mais um jogador na seleção brasileira. Só que, claro, prejudica um pouco o nosso time, né? Porque é um jogador que a gente estava contando muito com ele, mas a gente tem que saber que a seleção para esses jogadores é muito importante. Muricy, aqui. Eu me lembro que quando você chegou no Santos, ainda em meio à disputa do Campeonato Paulista, na primeira fase da Libertadores, você sempre insistia no discurso de que o Santos precisava contratar porque precisava pensar no Campeonato Brasileiro, precisava pensar a longo prazo. E o Campeonato Brasileiro chegou, o Santos apresenta números ruins, está na zona de rebaixamento. Você imaginava que isso pudesse acontecer? Aonde que o Santos errou para estar nessa situação? A gente, logo perto das finais, a gente fez reuniões em relação a isso, mas não adianta agora a gente estar conversando e lamentando isso. A gente tinha certeza que a gente teria dificuldade para armar o time para o brasileiro, mas agora não é hora de estar lamentando, é hora de trabalhar e procurar melhorar. Muricy, aqui. Até o jogo com o Flamengo, o Santos tinha 11 pontos, estava numa posição intermediária, e depois desse jogo foram 4 pontos em 21. E depois da derrota para o Coritiba, você falou que do lado psicológico da equipe, que acaba sendo afetado, né? E até que ponto você acha que aquela virada que o Santos levou do Flamengo, tá ganhando de 3-0, levar a virada, até que ponto você acha que isso contribuiu para a sequência de resultados? Até que ponto você acha que afetou o psicológico?
Não, não foi por aquele jogo. Aquele jogo, ao contrário. Aquele jogo mostrou que nosso time é um time muito forte, que fez um grande jogo. Aquele jogo foi excepcional. Foi um jogo que todo mundo queria participar e foi muito legal. Acontece que depois, sim, aí começa a afetar os pontos. Porque no começo do campeonato a gente abriu mão praticamente da competição para ganhar a Libertadores. E não é fácil. Um time que não está acostumado a brigar embaixo sofre bastante.